A gente vai atender agora no pronto atendimento uma mulher de 28 anos de idade, previamente ígida, e ela fala que hoje de manhã ela teve um desmaio, tá? Ela estava numa fila para comprar um ingresso, já estava 4 horas lá na fila, e era para um show do artista favorito dela. E aí ela fala que de repente ela começou com um pouco de sintoma de náusea, escurecimento da visão, um pouco de palidez. E aí essa foi a última memória que ela tem, porque depois ela só tem a memória de estar no chão e outras pessoas estarem socorrendo ela. As pessoas em volta falaram que ela não apresentou nenhum movimento diferente, não teve nenhuma perda de controle esfincteriana e que depois de alguns segundos a paciente começou a recuperar a consciência. E aí, o que a gente vai fazer para ela? Como é que vai ser o nosso começo aqui? Maravilha, Pedrão. Aqui a gente vai ter que abordar, antes de mais nada, a perda transitória do nível de consciência. Esse é o primeiro ponto, tá? Aqui, na nossa abordagem, nós vamos ter 4 pontos para falar um pouco de síncope. A gente não pode falar de síncope, Pedro, antes de falar de perda transitória do nível de consciência, porque muitas vezes não tem escrito na testa que é síncope, então a gente vai ter que passar por outros diferenciais. O paciente pode achar que é síncope, mas na real ser outra coisa, né? Então, sim. Beleza. E além disso, além da gente saber se é uma perda transitória do nível de consciência, o segundo passo vai ser a gente definir se nós tivemos realmente um episódio de síncope ou não. Uma vez que a gente definiu que é uma síncope, nosso terceiro passo vai ser definir qual que é o tipo de síncope, porque cada tipo vai ter um tratamento diferente. Beleza. E o quarto passo vai ser a gente definir se esse paciente ele precisa ficar internado ou se a gente pode liberar para casa. Fechou, Ana. Então o paciente chegou falando que perdeu a consciência, teve um desmaio. A gente vai pensar em 4 pontos iniciais, né? Vamos fazer 4 perguntas primeiro. Então a primeira pergunta é: isso foi uma perda de consciência transitória ou não? E aí, se sim, a segunda pergunta é: isso foi uma síncope ou algum diagnóstico diferencial de síncope? E aí, se for uma síncope, a terceira pergunta é: qual é o tipo? E a quarta pergunta é: sabendo qual é o tipo, se eu vou precisar internar esse paciente ou não, né? Perfeito, Pedro. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Se esta é uma perda transitória do nível de consciência ou não. Parece até que a gente está dando um passo para trás, né? O módulo é de síncope, mas você quer dar um passo para trás para falar assim: não, vamos encaixar na síndrome primeiro, né? É verdade, Pedro, porque na prática confunde mesmo. E a gente tem que estar muito esperto para não cravar em síncope e deixar passar algum outro diagnóstico importante que na realidade seja o que o paciente tem. Tá. Então, perda transitória do nível de consciência, quando a gente fala nisso, é um termo guarda-chuva. É um termo guarda-chuva que é composto por outros 4 pontos. Primeiro ponto, esse paciente ele vai ter um evento de curta duração, ou seja, é um evento que, de literatura, de diretriz, no mundo maravilhoso das diretrizes, vai ser um evento que vai durar menos que 5 minutos. Tá, então é uma coisa que, por isso que o nome transitório é no nome, né? Exato, e como a gente frisou, é no mundo maravilhoso das diretrizes, porque na prática, Pedro, é muito difícil a gente saber exatamente quanto tempo o sujeito ele ficou desacordado. Então, às vezes, essa pessoa ela teve uma perda transitória ali que nem sequer ela foi vista por outra pessoa. Então, não dá pra gente saber. A pessoa que desmaiou, ela não sabe quanto tempo ela ficou desmaiada, né? Ela só lembra dela acordar. Se durou menos de 5 minutos ou se durou horas, ela não vai saber, né? Então é uma informação que às vezes é muito mais colhida das pessoas em volta do que da própria paciente, né? E na prática, muitas vezes, as pessoas terminam tendo uma percepção de tempo maior ali da perda de consciência do que de fato ela aconteceu. Então, termina não sendo um valor para a gente ficar muito, muito estressado com esses 5 minutos, mas o mais importante é a gente saber que é algo transitório e breve. Perfeito. Então, para eu chamar de perda de consciência transitória, falar que está dentro dessa síndrome guarda-chuva, primeira parte é que tem que ser de curta duração, né? Isso. E é fundamental a gente fazer essa diferenciação para diferenciar de outra abordagem super importante no pronto atendimento, que é a abordagem do coma. Tá. O coma é o rebaixamento de nível de consciência que se prolonga. Tá. Então, essa é uma abordagem diferente. Legal, porque aí já faz uma diferenciação, né? Síncope, o paciente não está desmaiado durante 5 horas, chegou desmaiado, pronto, isso aqui não é mais síncope, isso aqui é uma outra coisa, né? Exato. Segundo ponto aqui para eu falar, que é perda de consciência transitória. Além disso, a pessoa tem que ter um controle motor anormal. O que eu quero dizer com isso, Pedro? Primeiro, o mais comum, a pessoa que tem um desmaio, ela perde o tônus e ela cai. Tá. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, numa crise epiléptica, é a pessoa ter fenômenos positivos, ou seja, ter abalos motores, mioclonias, movimentos tônicos, clônicos. Então, fenômenos motores também entram aqui na nossa definição. Beleza, o paciente não pode ficar parado exatamente igual, né? Só dizer que perdeu a consciência, né? E os outros 2 pontos são
A responsividade, ou seja, enquanto a pessoa está desacordada, se você tentar falar com ela, tentar obter alguma resposta, você não vai conseguir. É outra coisa que tá no nome, né? Perda de consciência, né? Beleza? E a última é a amnésia sobre o evento. Então, por definição, a pessoa não pode lembrar do que aconteceu durante o evento. Fechou. Eu acho que se a gente for lembrar do nosso caso, da nossa paciente, né? Ela, de fato, foi de curta duração. O pessoal que estava em volta falou que não durou muito, durou alguns segundos apenas. Ela teve, então, um movimento anômalo, porque ela caiu no chão, foi para o chão, ela foi encontrada no chão. E ela teve a responsividade naquele período e ela não lembra do que aconteceu, ela só lembra dela acordando já no chão, né? Então, acho que ela fecha a síndrome perda de consciência transitória.